Vamos abrir a Escritura Sagrada na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14 ao 18, nosso último sermão na segunda carta de Pedro. Vamos lá, assim diz a palavra do nosso Deus. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus e Pai, nós queremos continuar o nosso louvor, a adoração ao Teu santo nome, rogando a Deus que continue a falar conosco nessa hora, sustentando a igreja do Senhor mediante a exposição da palavra. Que essa palavra, ó Deus, ache lugar em nosso coração, para que a pratiquemos, para o nosso fortalecimento, para a glória do Senhor. Nós oramos assim, pedindo a orientação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos pensar numa hipótese. Surgiu uma vaga de emprego em uma empresa e você se candidatou. As atribuições vão aparecer lá. Na verdade, só tem uma atribuição para essa vaga de emprego: apertar um parafuso a cada 30 segundos. E aí você preencheu os requisitos necessários dessa vaga, olha só. E você começa a trabalhar segunda-feira. O que é esperado de você? Que você aperte um parafuso a cada 30 segundos. É isso que se espera, de acordo com a atribuição daquela vaga. O reino de Deus não é uma empresa, obviamente, você sabe disso, porém, ele também tem atribuições, ele, porém, tem aquilo que se espera daqueles que ingressam neste reino eterno. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vamos enxergar que os crentes, aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que pertencem ao reino de Deus, é esperado deles uma conduta diferenciada, um linguajar diferenciado, uma mentalidade e outras coisas que fazem com que eles sejam, de fato, reconhecidos como aqueles que pertencem ao reino de Deus. Quando Pedro está chegando ao final da sua segunda carta, ele vai trabalhar algo nesse sentido. Aquelas atribuições que se esperam dos crentes. E ele vai mostrar isso do verso 14 ao 18 por meio de 4 imperativos. Eu falo muito de imperativo aqui, é porque eu gosto. Eu acho que os imperativos no texto grego, eles são muito... eles são importantes, né? E eles nos chamam a atenção para algumas coisas que nós devemos, de fato, prestar atenção. E aqui tem 4. E imperativo, a gente já falou isso aqui em outras vezes, não é só uma ordem ou uma proibição, pode ser uma exortação também, pode ser um pedido, uma súplica, vai depender do contexto. E eu creio que nós vamos entender aqui qual que é o gênero destes imperativos no texto que Pedro traz para a igreja. Então aqui os 4 são, o primeiro deles é o empenhai-vos, o segundo é o tende,
o terceiro é o acautelai-vos e o quarto é o crescer. Então, sobre esses 4 imperativos eu vou trabalhar nessa manhã, pensando no tema o que se espera de nós, crentes no Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que o texto nos apresenta, está no verso 14, sobre o primeiro imperativo, é que se espera um esforço na santificação. Um esforço na santificação. Deus é santo e Ele exige que o seu povo viva em santidade. Nós somos chamados para viver uma vida de peregrinação nessa terra em santidade ao Senhor, enquanto aguardamos novo céu e nova terra, que é o assunto, inclusive, que Pedro termina no verso 13. Nós comentamos sobre ele na semana passada. E Paulo, ele vai chamar a atenção da igreja para um empenho, ou esforço, que é o sinônimo da palavra, por ser desachados por Deus, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E aqui nós temos então este primeiro imperativo que nos chama a atenção para o esforço na santificação. E se a pessoa ela não entende isso de maneira correta, se ela não entende que a vida cristã exige esse esforço em viver, em buscar a santidade, ele não está entendendo o evangelho completamente. Ele não está entendendo que há uma participação ativa, há um agir do crente que busca a santificação pelos meios de graça. Ele foi regenerado para isso e ele deve viver dessa maneira. Então, aqueles que não entendem que devem se esforçar na santificação, eles estão incorrendo no erro, estão incorrendo no engano e estão caindo nas armadilhas do diabo, que diz para eles que não, que eles já são salvos mesmo, eles não precisam se preocupar com isso. Na verdade, nós precisamos sim, e Pedro está destacando essa questão aqui. Quando Paulo escreve Colossenses 3, ele fala tanto de santificação definitiva como de santificação progressiva, porque a santificação ela tem esses dois aspectos. É Deus quem nos santifica, é Deus que nos faz santos, mas ele também exige que nós mortifiquemos os feitos da carne continuamente na nossa caminhada cristã. Quando Paulo também escreve aos Filipenses, ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então não é possível desenvolver salvação e nem uma vida de santificação sem temor, sem tremor, sem esforço. É interessante que essa palavra, Pedro ele vai usar essa palavra também lá no capítulo 1, verso 10, quando ele diz assim: procurai com diligência, ou seja, com esforço, com empenho, confirmar a vocação e a eleição. Então, o que Pedro agora está falando na sua carta? Precisa haver empenho, precisa haver esforço na caminhada cristã, e esse é um caminho natural que se espera daqueles que foram regenerados, daqueles que já são declarados santos em Cristo Jesus, mas que estão nessa caminhada de santificação contínua. E ele vai usar ali essas 3 palavras, né? Paz, imaculados e irrepreensíveis. E nós sabemos que nós só temos paz com Deus mediante a reconciliação promovida por Cristo Jesus. E essa reconciliação promovida por Cristo Jesus é que nela é declarado que nós somos santificados em Cristo Jesus. E essa santificação deve continuar na nossa vida. Imaculados e irrepreensíveis, ou sem mácula, né? Imaculados e irrepreensíveis, podem ser tratadas como sinônimas, palavras sinônimas, que trazem a mesma ideia de pureza, de separação. Vocês se lembram que na primeira carta Pedro escreveu que o povo de Deus era nação santa, um povo puro, purificado, limpo, que está também nessa caminhada. E Pedro, ele não usa essas palavras de maneira aleatória, porque na segunda carta, lá no capítulo 2, ele diz que os falsos mestres, eles eram como nódoas e deformidades, que é o contrário de imaculados e irrepreensíveis. Então, parece que Pedro está colocando as palavras bem de propósito para mostrar o contraste. Os crentes, eles são diferenciados e eles vão buscar uma vida, um esforço, um empenho para ser achado por Deus, em paz, imaculados e irrepreensíveis. Um esforço no caminho da santificação. É isso que se espera dos crentes de todos os tempos. É isso que se espera de nós, na nossa caminhada.
na nossa busca por uma vida de santidade, de piedade, uma luta para viver uma vida santa, uma santidade sem a qual ninguém verá ao Senhor. E vai dar trabalho, vai exigir tudo de nós, vai exigir esforço, mas nós gastamos energia com um monte de coisa que não deveríamos gastar. Devemos gastar energia, devemos nos empenhar, devemos nos esforçar para sermos achados por Deus em uma vida de santidade, uma vida de piedade. É aqui que nós devemos concentrar todo o nosso empenho. E a pergunta é: você está, de fato, se esforçando para viver em santidade diante de Deus? Ou isso nem está passando na sua agenda diária? Precisamos pensar nisso. Pense nisso. É isso que se espera de você como alguém que professa Cristo Jesus. Tem um segundo quesito que é esperado de nós, crentes, está no verso 15 a 16 e está envolvido no segundo imperativo, que ele diz: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Os irmãos devem ter percebido que Pedro ele sempre faz referências ao Antigo Testamento na sua carta, ele sempre traz o Antigo Testamento para a conversa, para mostrar para a igreja que ela precisa considerar toda a Escritura Sagrada dentro dos assuntos que ele está tratando. E aqui ele acrescenta o ensino de Paulo. Não é possível saber de quais cartas especificamente Pedro está falando, mas ele escreveu para um povo que moravam na mesma região da Galácia, de Éfeso, de Colossos, igrejas que receberam cartas de Paulo. Então, alguma dessas cartas aí, ou todas elas em alguma medida, Pedro está destacando. E ele vai destacar no verso 16 que, de fato, Paulo tem algumas coisas difíceis de entender. Lembrem-se, Paulo era um erudito, instruído aos pés de Gamaliel, um dos grandes rabinos da época, um dos doutores entre os fariseus. Então, só por isso já seria difícil, talvez, para um pescador como Pedro entender alguma coisa, mas até hoje para nós é difícil às vezes entender algumas coisas que Paulo disse, e os teólogos ficam se debatendo sobre o que Paulo quis dizer ou não, enfim, e assim caminha. Mas a questão que Pedro está destacando aqui é que, embora sejam assuntos às vezes difíceis e que exigem um pouquinho mais para entender, ele está mostrando que os ignorantes, ele dá dois adjetivos aqui, né? E os instáveis, eles estão deturpando os ensinos de Paulo, e não somente o ensino de Paulo, mas toda a Escritura. Isso é interessante porque eu aprendi com o Hermes Steinmeier, o nosso professor lá no seminário, foi professor, o senhor também, né? Ele ensinou para a gente duas coisas. Ele falou assim: olha só, tem a ignorância ignorada e tem a ignorância sabida. A ignorância ignorada, a pessoa não sabe, ela não quer saber, ela não quer conhecer, e ela vai deturpar aquilo ali para se encaixar naquilo que ela quer. A ignorância sabida não. A ignorância sabida, você sabe que não sabe, que é difícil e que você vai correr atrás de aprender, de conhecer. Então, o que Pedro está falando aqui é que os ignorantes e os instáveis, eles estão na categoria dos ignorantes ignoram. Enquanto ele e a igreja deveria estar na categoria de é difícil o que Paulo escreveu, mas nós vamos buscar o conhecimento, nós vamos buscar o entendimento daquilo que ele diz. Nós não vamos mudar o que Paulo disse, inspirado pelo Senhor, para se encaixar naquilo que nós queremos, para se adequar. É nós que vamos nos adequar à Escritura Sagrada, e Pedro ele vai mostrar isso na sua exposição. Ele vai dizer: os falsos mestres eles fazem assim, mas eu quero que vocês prestem atenção na salvação, considerar, né? Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. O tende aí é a mesma coisa que considerar. Considere a salvação mediante a longa paciência do Senhor. É disso que Paulo escreveu, é disso que Pedro está querendo chamar a atenção para a igreja aqui. Que Deus pacientemente, ele falou sobre isso também em versos anteriores, com seu longo ânimo,
ele tem alcançado os seus eleitos, e ele teve paciência conosco, e nós devemos considerar isso na nossa caminhada. Só que Pedro, ele está dizendo para a igreja, considere a salvação, a graça da salvação em Cristo Jesus, a paciência de Deus para conosco, não de maneira subjetiva, mas olhando para a Escritura Sagrada, olhando o que Deus disse sobre a sua graciosa salvação, olhando para o que está escrito, o que foi revelado para nós. É por isso que ele cita o Antigo Testamento anteriormente, e agora ele cita o apóstolo Paulo. Foi alguém que expôs muito sobre a salvação, a graça de Deus, a misericórdia de Deus em salvar pecadores. Então, uma das maneiras de nós enxergarmos essa paciência estendida de Deus para conosco é lembrando exatamente da graça dele na salvação, que não é de graça porque Cristo pagou, nós merecíamos era o inferno, mas pela sua graça e misericórdia ele nos alcançou. E Pedro exorta a igreja, considere isso, não se esqueçam disso, não se esqueçam da longanimidade de Deus em salvar vocês, vocês não mereciam, é graça dele. Espera-se de crentes que jamais se esqueçam dessa paciência de Deus para com vocês. E não só nos escritos de Paulo, como Pedro destaca toda a Escritura. Então, se nós olharmos para Gênesis, nós vamos encontrar a longanimidade graciosa de Deus na sua salvação. Se nós olharmos para Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, toda a Escritura até Apocalipse, nós vamos enxergar que Deus graciosamente salva o seu povo e ele é paciente para com o seu povo. Então, quando nós vamos ler a Escritura Sagrada, nós precisamos olhar e enxergar a graciosidade de Deus na salvação. É isso que se espera de você. Considere a graça, considere a bondade de Deus, não se esqueça disso. Tenha em consideração essa realidade na sua caminhada. É o que Pedro está dizendo aqui, amparado pela Escritura do Antigo Testamento, amparado também por aquilo que Paulo escreveu, e ele destaca isso aqui no texto. A terceira questão que se espera de nós está no verso 17, sobre o imperativo acautelai-vos, quando Pedro chama a atenção da igreja para se guardar dos falsos mestres, ou se guardar das heresias. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, ou seja, eu já falei com vocês um monte de vezes sobre isso, outros irmãos em Cristo já falaram com vocês sobre heresias, sobre falso ensino, sobre falsos mestres, vocês já estão bem prevenidos, informados, instruídos sobre isso. Acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados. Aí Pedro usa outro adjetivo para falar dos falsos mestres. Que vocês não sejam arrastados, descaiais da vossa própria firmeza. Acautelai-vos é guardar-se. Guardar a sua vida contra as heresias. Os insubordinados são aqueles que querem viver sem lei, fazem lei. A lei é eles mesmos, é a libertinagem deles, é a vida que eles levam longe de Deus. A norma da lei é o que eles querem viver. Paulo diz, eles não se subordinam, eles não se adequam, eles não aceitam a palavra do Senhor. E eles já estão, digamos, no fundo do poço, já estão caídos, já estão destruídos, como ele diz. Agora vocês tomem cuidado. Guardem a vida de vocês para que vocês não caiam da própria firmeza. E cair da própria firmeza é uma tragédia na vida do crente. Não porque há firmeza em si, digamos, no crente por si só, mas é porque ele está firmado na rocha inabalável que é Cristo. Ele está em Cristo Jesus, e a palavra aqui, firmeza, é posição segura. Só há posição segura para nós, só há segurança em nós, para nós, em Cristo Jesus. Mas Pedro alerta, Cristo Jesus é a rocha, a posição segura é nele, mas por causa da negligência de vocês, vocês podem cair dessa rocha, dessa firmeza. A nossa confissão de fé nos ajuda a entender isso, porque
nós sabemos que o crente ele não perde salvação, mas ele pode cair em graves pecados. A confissão de fé, quando trata desse assunto, diz que pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção que ainda resta em nós, os crentes podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o Santo Espírito, são privados das graças e do conforto do Senhor. Às vezes eles têm até o coração endurecido, a consciência deles é ferida e eles escandalizam o nome de Deus e até recebem juízos temporários. A nossa confissão trata deste assunto porque aqui Pedro não está tratando de perder a salvação, ele está falando para crentes. Vocês podem em algum momento se desviar gravemente, descair da firmeza. Então acautelai-vos, guardem a vida de vocês, se mantenham firmes. E aí nós nos lembramos de Efésios 6:11, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. É lembrar que nós estamos em uma guerra, em uma batalha, em uma guerra santa. E nós devemos rejeitar todo o engano dos falsos mestres, toda a heresia que chega até nós, que está sempre rondando a igreja, deve ser rejeitada, porque é porta para cairmos, é porta para vivermos em libertinagem, como foi falado anteriormente na carta de Pedro. E como que nós fazemos isso? Como que nós nos guardamos das heresias? Primeiro, nós devemos conhecer a verdade da palavra de Deus. Mentira se combate com a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Segundo, proclamando a verdade do evangelho, porque onde a luz está, as trevas não prevalecerão. Então, onde o crente prega o evangelho, a mentira não vai prevalecer nos corações dos homens, assim nós esperamos. E também denunciando o falso ensino, denunciando as heresias. Nós não devemos ter medo de expor aquilo que não é bíblico, aquilo que é herético, aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Claro, né? Façamos isso com amor, com cordialidade, tentando ganhar o próximo, mas acautelar-se não é apenas se afastar. As heresias, os falsos mestres, nada do que estão ensinando por aí me abala, eu estou tranquilo. Faz parte também você anunciar a verdade, aquilo que é verdadeiro, e combater aquilo que é falso. Essa também é uma atribuição que se espera de nós, crentes no Senhor Jesus. Mas tem uma quarta ainda, que é a que está no verso 18, que é o crescimento espiritual. E aqui eu quero terminar dizendo que, no meu entendimento, todos esses 4 imperativos são exortações amorosas do pastor Pedro. Ele não está mandando, ele não está, digamos, dando uma ordem incisiva. Ele está pastoralmente exortando aqueles irmãos. Vocês necessitam, inclusive, de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os hereges estão aí vivendo a libertinagem deles, vocês não. Façam o contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos um exercício rápido, irmãos. Você foi regenerado, você estava morto espiritualmente, agora você vive espiritualmente. E a partir do momento que o Senhor transformou sua vida, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. Então, o crescimento, ele é esperado porque você foi enxertado na árvore, na videira verdadeira, que é Cristo. E espera-se que você produza frutos, não porque você é bom, porque você tem capacidade para isso, mas porque você está ligado a Cristo e o Espírito dele habita em você, e você está sendo transformado dia a dia na imagem e semelhança de Cristo Jesus, e essa transformação acompanhará a sua vida como crente até aquele dia que você estiver diante do Senhor eternamente, ou na sua morte, ou no retorno dele. Então, o crescimento ele é esperado na vida dos crentes por causa dessas questões. Porque você está ligado a Cristo e o Espírito dele está trabalhando em você. Crescer na graça e no conhecimento está relacionado à graciosidade de um Deus que age na nossa vida, que transforma a nossa vida, que nos dá ferramentas para vivermos crescendo, que aduba a nossa vida para que cresçamos. E envolve também a nossa responsabilidade como crentes, a consciência
de que nós devemos buscar este crescimento. Conhecer ao Senhor não é... Vocês já viram aquele vídeo daquela criança na escola que ele abre o livro e aí ele quer aprender a matéria, aí ele faz assim, ó, aí ele abaixa a mão aqui, põe aqui na cabeça. Vocês já viram? Não? É que ele está tentando aprender. Como que ele conhece o conteúdo do livro? Ele faz assim, alguns aqui já viram, né? E tal. Isso aí é coisa de criança, né? Ele quer aprender só, né, com um ato ali de pôr na cabeça, passar a mão no livro e pôr a mão na cabeça. Não é assim que nós crescemos no conhecimento de Cristo Jesus. Você precisa abrir a Bíblia, ler, meditar, estudar diligentemente durante toda a caminhada da sua vida, passo a passo, e progredir nesse conhecimento. Eu falo com os adolescentes às vezes, muito bom que você use o aplicativo lá, que abre um versículo, tem uma devocional pronta, você faz uma oração de 2 minutos. Bom, vocês estão começando, mas vocês precisam pensar, daqui a pouco eu sou um jovem, daqui a pouco eu sou um adulto, eu preciso progredir neste conhecimento, eu preciso progredir na maneira que eu faço a minha devocional, na maneira que eu oro, na maneira que eu leio a Escritura Sagrada. A gente precisa crescer. É interessante que quando Paulo escreveu à igreja de Corinto, e ele falou assim, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como a crianças em Cristo, o que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido. Isso não foi um elogio, foi uma crítica. Quando o autor de Hebreus escreveu, também, ele disse assim, apesar de que a essa altura, vocês já deviam ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus, coisa básica, voltaste a necessitar de leite, quando já devieis estar recebendo alimento sólido. Isso também não é um elogio, isso é uma crítica, vocês não estão crescendo. Agora, quando Pedro fala de leite, novamente, na primeira carta, quando ele fala assim, irmãos, desejai o genuíno leite espiritual, aí o que ele faz? Ele compara com uma criança recém-nascida, só que aí ele diz, a fim de que cresçam para a salvação. Então aqui ele está dizendo, olha, a gente pode até tomar o leite por um momento, mas é para crescer. Eu espero que a minha filha cresça. E ela está crescendo. É isso que se espera fisicamente de uma pessoa. E espiritualmente também. Quando é que nós achamos que não deveríamos crescer mais espiritualmente? De onde que nós tiramos isso? Não está na Escritura Sagrada. E aí envolve um avaliar-se continuamente na presença de Deus e ver como você está na sua caminhada da vida cristã. Se você está progredindo, se você está estagnado, ou se até você está regredindo no seu conhecimento de Cristo, através de Cristo, na graça de Cristo, na palavra do Senhor, tudo aquilo que envolve a sua vida cristã. Pense nessas coisas, é isso que também se espera de você, esse crescimento, pela misericórdia do Senhor. Vamos concluir, terminando aqui com algumas questões. A primeira delas é como anda a sua santificação. Você está se esforçando diariamente na sua santificação, no seu olhar, no seu pensar, no seu falar, no seu agir, no modo que você lida com o seu corpo, no modo que você convive com pessoas do sexo oposto em todas as áreas da sua vida. Viver em santidade é lembrar que é viver uma vida e você está se preparando para viver eternamente diante daquele que é santo. 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 Sem essa santidade não dá para ver o Senhor. A segunda lição é que você precisa considerar que a questão da longanimidade de Deus na salvação, e você olha e fala, nossa, é mesmo, Deus teve paciência comigo, ótimo, graças a Deus, porque de fato, olha, se fosse eu mesmo, nem eu me salvava, porque não tinha jeito mesmo. A aplicação disso envolve você ter paciência com o seu irmão em Cristo. Lembre-se da parábola do credor incompassivo? A dívida dele era impagável. A sua dívida era impagável. E Deus operou graciosamente, pacientemente e te salvou. Espera-se de você também que você tenha paciência com seus irmãos em Cristo. E por último, a pergunta é: que lugar a Escritura Sagrada ocupa na sua vida? Ela é o seu tesouro?
Porque Pedro está terminando essa carta e ele continua ligando tudo, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, como ele fez em vários momentos da sua carta, para mostrar à igreja, considere, olhe a palavra de Deus, para rejeitar a heresia, para crescer na graça e no conhecimento, para guardar-se das heresias, para viver como um crente, para cumprir aquilo que é esperado de nós. É assim que nós devemos viver. Porque se nós confessamos a Cristo, é isso que se espera de nós, então não despreze esse tesouro inesgotável que está diante de você e que cada um de nós continue crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu termino com a doxologia de Pedro: a Cristo seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém.